graças a Deus, estaremos expondo a palavra do Senhor aos nossos corações nesta manhã. Meus queridos irmãos, no século XIX, durante a Revolução Industrial, milhares de pessoas saíram das pequenas aldeias, saíram da zona rural e buscaram na cidade uma vida melhor. Nós hoje vivemos uma sociedade majoritariamente urbana, mas não era assim no século XIX. Havia então, a partir da Revolução Industrial, uma perspectiva de uma busca por uma vida melhor. A cidade oferecia oportunidades que não eram oferecidas nas pequenas aldeias, nas pequenas cidades. E aí as pessoas foram aos montões, até o tempo que nós vivemos hoje, no qual a população rural é pequena em relação à população urbana. Vivemos um mundo urbano, o mundo da chamada polis da cidade. Só que aquelas pessoas que saíram de casa, ou das suas localidades, da zona rural, das pequenas aldeias, perceberam que a coisa não era tão fácil assim, porque a mudança de ambiente, ela não trouxe aquilo que eles esperavam de forma imediata, de forma automática. Então eles, de certa forma, ficaram frustrados por conta de não verem realizados os seus sonhos de forma imediata. E fazendo uma conexão disso que eu estou falando aqui para vocês com o que nós iremos expor hoje, a partir da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículos de 25 a 40, nós veremos que esta introdução vai ilustrar um princípio bíblico, um princípio profundo da palavra de Deus, que não é o status quo, ou seja, as finanças, não é o estado civil, não são as circunstâncias externas que nos definem, mas sim a nossa relação com Deus, a nossa relação com Cristo. E o texto então de 1 Coríntios, que nós vamos ler daqui a pouco, trata da vida cristã diante de circunstâncias, especialmente aqui, o texto vai falar sobre o casamento, sobre a solteirice. E Paulo, então, ao escrever essa epístola, inclusive para responder algumas questões que haviam sido colocadas pelos membros da casa de Cloé, vocês devem estar lembrados disso, lá no início da epístola nós falamos sobre essa questão. Ele vai orientar os crentes de Corinto a viverem para a glória de Deus, independente da sua condição. Meus irmãos, eu sinto que muitas vezes nós não temos essa perspectiva na nossa vida, principalmente quando nós já vivemos os últimos dias, não ainda o último dia, mas vivemos exatamente como aquele servo da parábola que Jesus conta, de que eles viviam como se o Senhor não fosse voltar. E praticavam de tudo, desobedecendo
ao Senhor da seara, ao Senhor nosso Deus. Então, esse ensino de Paulo, que nós já estamos há 3 domingos expondo sobre isso, 3 domingos últimos, que eu aqui estive, nós vamos ver que ele é essencial também para a igreja atual, para a igreja dos nossos dias, onde muitos associam a felicidade a um estado civil específico, e não é assim que acontece. Então, para isso eu quero que você abra a sua Bíblia na Epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículos de 25 a 40. Eu vou tentar fazer essa leitura o mais rápido possível, para que a gente possa ganhar tempo para a exposição das Escrituras. Diz assim o texto sagrado: com respeito às virgens, não tenho um mandamento do Senhor, porém dou minha opinião como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casados? Não procures separar-te. Estás livre de mulher? Não procures casamento. Mas se te casares, com isso não pecas, e também, se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne. Eu quisera poupar-vos. Isso, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência desse mundo passa. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isso em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Entretanto, se alguém julga que trata com decoro a sua filha, estando já passada da flor da idade e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca, que se casem. Todavia, o que está firme no seu coração, não tendo necessidade, mas domina sobre o seu próprio arbítrio, e isto vem bem firmado no seu ânimo para conservar virgem a sua filha, bem o fará. E assim, quem casa a sua filha, virgem faz bem. Quem não casa, faz melhor. A mulher está ligada enquanto vive o marido, contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. E penso também, eu tenho o Espírito de Deus. Vamos orar. Senhor, esclarece as nossas mentes, Senhor. Nós suplicamos, nesse texto que pode ser um texto controvertido para muita gente. Alguns não vão aceitá-lo, justamente porque não entendem o que a Tua palavra está nos ensinando. Eu quero pedir em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor traga uma palavra exortativa para a Tua igreja, uma palavra que nos confronte com a nossa vã maneira de viver, mas também uma palavra que nos console diante das agruras da vida, das dificuldades que enfrentamos no dia a dia.
Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, a discussão sobre o casamento, divórcio e condição de solteirice se encaminha então para o seu ápice, ou seja, desde o versículo 1 desse capítulo. Você vai observar que o apóstolo Paulo, ele responde a perguntas acerca do casamento. Depois ele trata sobre a estabilidade da família e agora ele levanta problemas com respeito ao casamento nos tempos de tribulação ou de tribulações. Observe que o apóstolo, ele não vai criar novas regras. Paulo não se sente livre para levantar, compor novas leis para impor à igreja. Não. Mas ele coloca esse assunto dentro de uma estrutura teológica muito maior, muito mais ampla, relacionando tudo isso à fé cristã, subordinando tudo isso à fé cristã, subordinando a nossa vontade à fé cristã, que diz que a vontade de Deus para nós ela é perfeita, agradável, né? E justa. Pois bem, quando Paulo escreve essa epístola, ele vislumbra a proximidade da volta de Cristo, que vai, ou que pelo menos deveria pautar a forma como cada um daqueles irmãos, e por extensão a nós também, deveria viver, com o objetivo então de agradar a Deus. E dentro desse aspecto, isso deveria ser norteador, o relacionamento cristão, em 3 esferas que nós poderíamos ver aqui. Numa esfera étnica, que seria essa relação entre judeus e gentios, ou gentios. No aspecto social, que diz respeito àquilo que era uma prática daquela época, existindo classes separadas de escravos e livres. Em terceiro lugar, do relacionamento conjugal, que envolve o casado e o solteiro. Então, isso é importante, tenha isso em mente. E, em outras palavras, o desejo intenso do cristão não deve ser meramente buscar satisfazer a sua vontade. O desejo intenso do cristão é agradar a Deus, é testemunhar de Jesus em toda e qualquer situação. A gente recebe muitas pessoas para conversar em gabinete. E eu tenho aqui, não somente eu, mas um grupo de irmãos que são conselheiros bíblicos, e a gente entende essa questão quando as pessoas chegam frustradas com aquilo que elas não alcançaram. E muitas vezes nós percebemos que essas pessoas não alcançam essas questões que seriam para ter uma vida alegre, satisfatória diante de Deus, porque o objetivo delas é apenas o objetivo de alcançar a sua vontade, o seu plano, onde na verdade deveria ser primeiro glorificar a Deus, para depois buscar ter essa alegria, porque é assim que acontece na vida do crente. Portanto, diante dessas ponderações preliminares, eu convido você a nós refletirmos um pouco sobre o seguinte tema: o testemunho cristão em qualquer circunstância da vida. O testemunho cristão em qualquer circunstância da vida. Eu quero destacar em primeiro lugar a primazia do reino de Deus em nossas decisões. Qual foi a última vez que você teve que tomar uma decisão na sua vida e você buscou a Deus em oração? E você se pôs de joelhos, e quando eu falo pôr de joelhos aqui, não é meramente uma posição física, mas é sim uma posição de humildade diante de Deus, buscando saber qual era a vontade dele para a sua vida. E eu creio que isso
tem sido cada vez mais raro no meio do povo de Deus. Então, os versículos de 25 a 28 desse capítulo 7, neles o apóstolo Paulo vai discorrer sobre o estado civil dos membros da igreja de Corinto. Parece-me que existia alguma insatisfação com a situação, envolvendo aquilo que eu já falei, dessas três esferas, a étnica, a social e a conjugal. Então, ele vai escrever para aqueles membros, alertando-os que, embora não tivesse um mandamento do Senhor, e aqui eu chamo a sua atenção, em muitos textos das Escrituras Sagradas, Paulo diz, olha, quanto a isso eu recebi mandamento do Senhor. Em algumas outras, ele diz assim, olha, com relação a isso, eu não recebi mandamento do Senhor, mas eu creio que eu tenho o Espírito do Senhor. Ou seja, ele tinha experiência para observar nas Escrituras Sagradas e emitir a sua opinião. Porque quando Paulo diz assim, eu recebi mandamento do Senhor, nós não podemos esquecer que Paulo fez um seminário particular com Jesus. Ele não fez parte do colégio apostólico inicial, daqueles homens que foram escolhidos para passarem 3 anos andando com Jesus e aprendendo e recebendo as instruções para fundar a sua igreja. Mas Paulo, mesmo nascido fora do tempo, ele recebeu do Senhor instruções diretas. O Senhor Jesus conversava com Paulo à semelhança do que aconteceu no caminho de Damasco. E durante 10 anos, Paulo esteve na Arábia, em profunda reclusão espiritual. E foi então durante esse tempo que o Senhor o instruiu a respeito de coisas maravilhosas, deu a ele visões inefáveis, indignas de serem vistos pelos homens. E Paulo diz isso. Portanto, meus queridos irmãos, é importante que nós entendamos que, embora Paulo não tivesse recebido esse mandamento diretamente de Deus, ele fora capacitado por Deus para instruí-los sobre este importante assunto. Não menos importante nos nossos dias, em que essa agenda 2030 da ONU, empurrada de goela abaixo nas nossas sociedades, no nosso país, estado, município, essa agenda woke, que envolve esses conflitos de raça, de ideologia de gênero, de patrões e empregados, de homens e de mulheres. Pois bem, isso é um assunto também importantíssimo para nós hoje. E o testemunho bíblico mais forte, meus irmãos, aponta para Paulo como sendo um homem solteiro e celibatário durante o seu ministério. Isso é importante verificar, porque algumas pessoas vão dizer que Paulo não tinha autoridade para falar sobre isso, e eu obviamente discordo. Se não o tivesse, o Espírito Santo não o teria utilizado para escrever epístolas inspiradas, que são autoritativas, que são suficientes e inerrantes para as nossas vidas. Pois bem, alguns vão dizer que Paulo era solteiro e celibatário, mas alguns estudiosos vão entender que não. Até porque, vocês devem estar lembrados, antes da morte de Estevão, Paulo estava sendo preparado para ser um dos, se eu não me engano, 72 juízes do Sinédrio. E era uma exigência do Sinédrio que o indivíduo fosse
casado. Então, alguns comentaristas vão dizer que, muito possivelmente, ele era casado, mas tornara-se viúvo, a sua esposa falecera. E ainda outros vão dizer que o que aconteceu foi que depois da conversão do apóstolo Paulo, a sua esposa se separou dele por conta do cristianismo. Vocês devem estar lembrados que Paulo era jovem ainda quando ele foi convertido à fé cristã. Então, há aqueles que vão defender essa questão, mas o fato de ele incentivar o celibato do serviço de Deus sugere que ele via a sua condição como uma vantagem para que ele pudesse exercer o ministério que Deus havia confiado a ele, com plena liberdade para se dedicar completamente ao Evangelho. Aí eu fico pensando, ele faz menções aqui, sem crítica, mas para reflexão nossa. Algumas irmãs que são viúvas, alguns irmãos que são viúvos, que têm agora essa liberdade, porque não têm o mesmo desejo de servir na casa do Senhor. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Pois bem, eu trago isso aqui para reflexão de todos aqueles que estão aqui, de todos aqueles que vão nos ouvir a partir da transmissão da internet. Mas o certo, meus irmãos, é que Paulo, com todo cuidado, com todo carinho, que ele era peculiar, mas também com a seriedade, com a firmeza, ele quer tratar desse assunto. Ele trata desse assunto e ele exorta, então, aos crentes de Corinto a considerarem a brevidade da vida. A brevidade da vida. Conversávamos hoje pela manhã, acho que foi hoje pela manhã, eu e Jane. Meus irmãos, a vida passa muito rápido. Eu dizia a ela, nós estamos com 67 anos. Logo, logo, um de nós dois será chamado, ou os dois, né? Eu espero que eu seja chamado primeiro. E eu digo a ela, porque eu não sei viver sem ela. Mas falávamos sobre a brevidade da vida. Irmãos, eu lembro exatamente quando, aos 21, 22 anos, eu conheci Jane. Eu lembro o momento. Eu lembro de tudo, mas a vida passou muito rápido. Eu olho para o meu filho aqui, Max, minhas filhas. Um dos motivos da minha saída de férias foi celebrar os 40 anos da minha filha do meio, a Tâmara. Foi uma festa belíssima, temática, o leão, a feiticeira e o guarda-roupa. Crônicas de Nárnia. Eu vou pregar o sermão que eu preguei lá aqui, se Deus quiser, no próximo domingo. Pois bem, meus irmãos, o tempo passa rapidamente. Paulo escreve para dizer isso. Olha, a vida é muito breve. Por essa razão dela ser tão rápida, a primazia dos assuntos do reino deveria ser abraçada por aqueles irmãos antes de tomarem qualquer decisão importante a respeito de qualquer coisa na vida, principalmente o casamento. Se nós pensássemos mais, né, sobre casamento. Às vezes eu fico pensando, se eu pensasse mais sobre ter casado com o Jane, eu casava de novo. Mas, às vezes as pessoas se decepcionam, porque acham que terão
um relacionamento perfeito. Isso não pode acontecer. Sabe qual é o relacionamento perfeito de casamento que acontece? É o casamento de Cristo com a igreja. A igreja agora não mais uma igreja militante, mas uma igreja única, santa, apostólica, que se unirá ao seu amado marido, noivo Jesus, de forma plena. Ela será perfeita. Por isso, as Escrituras falam de uma noiva ataviada, bela. Eu nem vou descrever a vocês a beleza de Jane no dia do nosso casamento. Eu só lembro da minha beleza. Mas, meus irmãos, esse é o relacionamento perfeito. Então, a perspectiva, meus irmãos, escatológica que o apóstolo Paulo põe nesse texto, nessa epístola, isto é, a perspectiva da segunda vinda de Cristo para buscar a sua igreja como algo que está patente na mente de Paulo. Isso determinava a sua vida. E ele sentia então urgência. Era um caráter urgente, imediato, porque Cristo voltaria. E ele pensava que seria ainda na sua geração. Paulo pensava que viria a volta de Cristo. Sabiam disso? Se você olhar a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 3 a 18, que ele vai falar sobre a vinda de Cristo. Ele vai falar sobre os mortos em Cristo que ressuscitarão primeiro, e ele vai dizer assim: e nós os vivos. Ele achava que Jesus iria naquela época. Então, meus queridos irmãos, isso era algo que impactava o apóstolo, a sua mente estava cheia disso, do retorno de Cristo. Nós podemos ver isso quando ele escreve duas epístolas, 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, que ele fala sobre esse assunto. Mas não somente isso, ele escreveu Tessalonicenses 1 e 2 do ano 52 da nossa era. Mas ele depois escreve novamente essa epístola aos Coríntios por volta do ano 55. E ele volta a tratar fortemente sobre esse tema num texto maravilhoso, que eu desejo pregar sobre ele assim quando a gente caminhar para lá. Desta forma, Paulo apenas coloca em prática, meus irmãos, aquilo que Jesus Cristo ensinou no seu sermão profético, capítulo 24 e 25 de Mateus. Ele orienta que todos então permaneçam como estão, ou seja, nesse estado que você está, permaneça nele para a glória de Deus. Se ele mudar isso, essa realidade, permaneça vivendo para a glória de Deus, casados ou solteiros. Mas o que vocês devem fazer, o que nós devemos fazer, é priorizar o reino. Segunda coisa que eu gostaria de falar, a preocupação com o Senhor acima de todas as coisas. Aos solteiros eu digo isso: quando vocês casarem, que tiverem filhos, pergunte qual é a grande preocupação dos pais. É com os filhos. Como é que eles estão? Quantas vezes na nossa, não vou falar solidão, mas reclusão, eu e Jane pensamos sobre os nossos filhos, e quantas vezes, sabendo das dificuldades que eles passam, que eles passaram, nós dizíamos: nós não estamos bem, porque eles não estão bem, em algum momento, em algum ponto. Claro, são crentes, e glorificamos a Deus por isso. Mas há sempre essa questão. Mas Paulo vai dizer aqui
que a nossa preocupação não deve ser com os nossos filhos ou com outra coisa qualquer, mas a nossa preocupação com o Senhor deve estar acima de todas as coisas. Ele deve ser o centro de tudo, meus irmãos. Ele deve ser o centro do nosso pensamento. Da nossa preocupação. Então aqui eu chamo você para que você não perca o fio da meada daquilo que Paulo está dizendo aqui, para que você entenda de fato o todo. Paulo então, ele incentivava os crentes a servirem a Deus como eles estão. Lembram? Solteiros, casados, escravos, livres, judeus, gentios, pois todos foram chamados e são agora novas criaturas em Cristo Jesus. Entenda isso, meu irmão. Quantas vezes você já veio aqui a essa igreja? Você entra e sai. Você ouve todas essas verdades domingo após domingo. Eu tenho plena certeza disso. Eu fico tão tranquilo quando eu saio daqui e sei que os meus presbíteros vão assumir esse púlpito e vão falar a palavra de Deus para você. E você ouve essa palavra, você ouve a confrontação do Espírito Santo, você ouve a exortação, mas é como se nada acontecesse. Seu ouvido torna-se a paralela. Lembra a Avenida Paralela? É uma grande avenida, entra num ouvido, sai no outro. Muitos aqui, ouvido de paralela, a grande avenida, entra num ouvido, sai no outro. Muitos estão aqui assim, ó, pensando em algum outro local, mas eu quero te falar, meu irmão, eu quero te chamar a essa realidade. Você é uma nova criatura. Seja você solteiro, casado, viúvo, viúva, separado ou não, judeu, gentio, escravo, livre. Observe que quando Paulo argumenta que os solteiros devem permanecer solteiros, ele faz isso na perspectiva que ele estava escrevendo, no contexto que ele estava escrevendo, diante da urgência do retorno de Cristo. Isso é muito mais importante do que a mudança do Estado Civil. Tudo passa rapidamente e nós voamos. Não é que você tem asa não, viu? Aqui o tempo, ó, passa rápido. Você nem precisa tomar Red Bull. Pois bem, isso é muito importante. Como nos últimos dias, as perseguições se intensificariam, e nós vivemos de fato os últimos dias. Eu estava vendo um podcast essa semana muito bom, do pastor Paulo Júnior, com o Vilela. Alguns aqui conhecem os dois. E o assunto era exatamente o retorno de Cristo. Meus irmãos, nós estamos vivendo o último dia, aí você vai lá e diz assim, mas terremotos sempre existiram, guerras sempre existiram, fome sempre existiu, desde o tempo de Abraão, isso sempre existiu, sempre existiu, sempre existiu. O Paulo Júnior me chamou a atenção para uma coisa maravilhosa, porque o texto que Jesus fala do Sermão do Monte, ele fala como de uma mulher para dar à luz. As primeiras contrações, as primeiras dores, elas começam. Então, vai nascer. Eu vi recentemente, não sei quem foi que a gente falou aqui, de alguém que passou 12 horas para dar à luz. Então, é mais ou menos assim, porque as dores vão se intensificando. Então, como antigamente nós ouvíamos falar sobre terremotos,
Era aqui, ali, alhures, quer dizer, algo espaçado. Hoje, tem terremoto todo dia, maremotos, guerras, rumores de guerra, fome, tudo se intensificando. É, de fato, a aproximação do último dia. E nós precisamos estar atentos a isso. E ele apresenta isso no versículo 32. A sua posição de que alguém solteiro, ao servir o Senhor, pode fazê-lo melhor, pois não tem obrigações como família, mulher cuidar do marido, o marido cuidar da mulher, os pais cuidarem dos filhos e até os filhos cuidarem dos pais. Portanto, seria melhor permanecer solteiro do que para servir ao Senhor, pois isso implica de fato em maior liberdade, seriam menos distrações. Embora outros assuntos são legítimos, importantes, mas isso dividiria então o tempo no final dos tempos, no final do dia. É claro que Paulo não está aqui contra o casamento, Paulo não era contra o casamento. Seu objetivo não é impor um fardo maior para aqueles irmãos, maior do que eles podiam suportar. Embora Paulo, quando judeu, ele era da tribo dos fariseus, agora ele não é mais um fariseu, porque ele vive aquilo que ele prega, e ele prega aquilo que ele acredita. Então, ao dizer essas palavras, ele mostra que a maior prioridade dos crentes deve ser o seu relacionamento com Deus. Não é relacionamento com ninguém, nem com nada que você faça. A sua prioridade deve ser o seu relacionamento com Deus. E aqui eu chamo a atenção para aquilo que Jesus diz no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Quando ele diz assim: buscai primeiro o reino de Deus, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Terceira e última coisa que eu quero destacar aqui, caminhando para o fim, é que a primazia, sim, do reino de Deus deve estar sobre todas as nossas decisões, que a preocupação com o Senhor deve estar acima de todas as outras coisas. Em terceiro e último lugar, é que a liberdade cristã e a soberania de Deus é quem rege o futuro. A liberdade cristã e a soberania de Deus sobre o futuro. Talvez fique obscuro o que eu estou dizendo aqui para vocês, mas o que eu estou dizendo em último lugar é que a soberania de Deus vai determinar todas as coisas, mesmo diante daquilo que nós conhecemos como sendo liberdade cristã. O ponto central desses versículos finais desse capítulo é: permaneça cada um no estado em que foi chamado por Deus. O capítulo 20 da Confissão de Fé do Westminster é um capítulo maravilhoso e entendido por poucas pessoas. Ele vai tratar sobre a liberdade cristã e a liberdade de consciência. Às vezes nós misturamos muitas coisas, como misturamos a questão do arbítrio com o livre-arbítrio. Isso nós não vamos ter tempo de tratar aqui. Mas o que eu quero dizer a vocês é citar esse capítulo 20, a seção 1, que diz assim: a liberdade que Cristo, sob o Evangelho, comprou para os crentes, eu estou citando textualmente a confissão, consiste em serem eles libertos da culpa do pecado, da ira condenatória de Deus,
da maldição da lei, sem serem libertos do poder desse mundo, em serem libertos do poder deste mundo, do cativeiro de Satanás, do domínio do pecado, da nocividade das aflições, do aguilhão da morte, da vitória da sepultura e da condenação eterna, como também em terem eles livre acesso a Deus, em quem lhe prestarem obediência, não movidos por um medo servil, mas de amor filial e de espírito voluntário. Observe, meus irmãos, que é exatamente isso que o apóstolo Paulo vai afirmar ao encerrar esse capítulo, reforçando a ideia da liberdade cristã conquistada por Cristo na cruz do Calvário para o seu povo. Não uma libertinagem. Presta atenção aqui você, Ele não está dizendo aqui que você pode pecar à vontade, como alguns usam até a Bíblia Sagrada, como alguns usam os símbolos de fé, a confissão de fé, para justificarem os seus pecados. Presta atenção, você que está em desobediência ao fazer isso erroneamente. Mas ele vai dizer, olha, Cristo nos libertou, para que não mais servíssemos ao pecado como escravos. Ele trata disso lá em Romanos, capítulo 6, 7. Pois bem, meus irmãos, no que tange a relação disso com o casamento ou com a solteirice, nós podemos dizer que o casamento, ele não é proibido, até porque o casamento foi algo instituído por Deus no primeiro livro da Bíblia, no capítulo 2, versículos de 24 a 25, quando diz, portanto, deixa o homem pai e mãe, se une a sua mulher, serão os dois uma só carne. E ambos estavam nus e não se envergonhavam. Então, a lei estabelecida o casamento. Então, é claro que Paulo não está dizendo que casar é pecado, mas deve ser uma decisão tomada com sabedoria e em completa dependência de Deus. Porque muita gente se arrepende. Muita gente se arrepende de ter casado. Eu não sabia que era assim. Eu achava que eu poderia mudar fulano ou fulana. E agora, o que é que eu faço? Meu irmão, o leite derramou. Não chore, não. Procure, então, restabelecer a verdade de Cristo no seu casamento. Assim, o que realmente importa, meus irmãos, não é meramente o estado civil, mas a fidelidade ao Senhor. E eu diria que essa fidelidade para o cristão verdadeiro é algo inegociável. Devemos lembrar que a vocação de cada um, essa vocação pode ser diferente. E por isso nós devemos respeitá-la. Uns são chamados para o casamento, outro para a solteirice. E eu quero então concluir esse meu sermão. Eu já passei, nós ainda vamos ter Santa Ceia, mas com algumas lições e um desafio, e alguns desafios, melhor dizendo. Primeiro, viva para a glória de Deus em qualquer estado civil que você esteja. Solteiro, casado, viúvo, divorciado. Sirva a Deus. Não coloque isso como sendo um empecilho para você servir a Deus com integridade. Lembre-se de que o seu objetivo maior é glorificar a Deus, é servir a Deus. Encare a sua condição atual não como sendo um obstáculo, mas como uma oportunidade de glorificar a Deus no seu estado civil.
para a glória de Deus. Então, o desafio, meus irmãos, avalie as suas prioridades. Está na hora. Assim você poderá responder: estou vivendo para a glória de Deus ou apenas buscando um status de vida idealizado, de sucesso, de prazer? Um status hedonista, ao invés de ser para a glória de Deus. Examine a sua motivação e realinhe o seu propósito com a vontade de Deus, não queira fazer o contrário. Segunda coisa, priorize o reino de Deus em sua vida. Se você é solteiro, antes de buscar um casamento, pergunte-se: isso me ajudará a crescer espiritualmente e a servir ao Senhor? Antes de decidir sobre a sua carreira, também. Mas sobre uma mudança de vida para você em qualquer área, questione: essa escolha contribuirá para a minha vida espiritual e o meu serviço a Deus? Lembra, Tiago diz isso na sua epístola. Há aqueles que dizem: amanhã eu vou para outra cidade, é o meu sonho, eu vou para a cidade tal, vou negociar, vou ganhar muito dinheiro. Diz: não é assim. Dependa do Senhor, meu irmão. Às vezes a gente bate com a cabeça várias vezes no mesmo lugar. Nossa cabeça é dura, feito de um jumento. Quando um jumento empanca, a gente só quer o que quer. Então, outra pergunta, né? Por que fazer essas perguntas? Sabe por quê, meus irmãos? É porque a eternidade é que deve moldar as nossas decisões e não o contrário. Nós estamos agindo de forma ímpia, pagã, tola. Terceira e última lição. Tem um desafio, né? Confie em Deus em qualquer circunstância da vida. Muitas vezes desejamos mudar o nosso estado civil, a nossa condição, a nossa profissão, ou outra coisa qualquer, acreditando que isso nos fará mais felizes. Isso é um ledo engano. O verdadeiro desafio é confiar em Deus. Ele tem propósito para os seus filhos em qualquer situação, e isso é a verdadeira felicidade. Preste atenção. E aí a terceira e última lição: sirva ao Senhor com dedicação e contentamento, pois é um privilégio fazer a obra de Deus, seja solteiro, casado, viúvo, divorciado. Use a sua liberdade para investir no reino que é eterno, o reino de Deus. A fidelidade a Cristo deve ser a marca da nossa vida. Está sendo outra sua? Quer dizer que você está errado. E por isso que as coisas não acontecem como deveriam acontecer. Desafio: invista no reino de Deus independente do seu status. O investimento no reino é seguro. Hoje a gente vive uma insegurança econômica muito grande nesse país. Entregue à loucura de homens loucos, ímpios, que não querem o bem do povo, no executivo, no legislativo, no judiciário. Tem hora que falta paciência. Pois bem, nós estamos vivendo numa crise econômica muito grande. As pessoas ficam querendo: onde é que eu vou botar meu dinheirinho? Vou investir. Certo está o irmão Edivan, investir em café.
Pois bem, eu quero convidar você a fazer um investimento muito maior. É investir no reino de Deus, que é seguro. Jesus disse no capítulo 6 de Mateus, versículo 20, que nós devemos ter um tesouro no céu, onde ladrões, corruptos, governantes não podem escavar e roubar, onde a traça não come e a ferrugem não corrói. Não espere outra fase da sua vida, meus irmãos, portanto, para servir ao Senhor. Hoje é o tempo de dedicar-se ao Senhor, de servi-lo com integridade de coração, totalmente. Hoje eu não posso, vou deixar para a semana. Você sabe o que vai acontecer na próxima semana? Você diz que se vier ao Senhor agora. Eu quero desafiar você, meu irmão, membro dessa igreja, a sair do seu estado de letargia. Parece que você está pregado aí no banco, só de manhã ou de noite, uma vez por semana. Nós vamos ter um grande desafio a partir de hoje à noite. Um número de irmãos que vêm para a igreja e participam muito, não vão vir mais para o culto à noite, porque vão ficar lá em Lauro de Freitas. E você vai ficar em casa? Tome tendência. Crie vergonha. Você serve a um Deus vivo. Saia do seu lugar, venha para a igreja. Lugar de crente é na igreja, não é em casa assistindo Fantástico, não. Nem devia estar assistindo na Rede Globo, que é uma desgraça. Então venha servir ao Senhor e servi-lo com alegria. Hoje nós expusemos que a prioridade da vida cristã não é o casamento, não é a solteirice, mas é o serviço a Deus e a expectativa da sua volta. Deseje ardentemente a volta do Senhor Jesus Cristo e diga assim, Maranata, ora vem, Senhor Jesus.